Bom dia, meus amigos. Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Hoje nós teremos uma live incrível. Vamos entrando, convidando todo mundo para participar dessa live com a gente aqui agora, com a Soraya, falando sobre jardins possíveis e sustentáveis, certo? Enquanto isso, vão chegando as pessoas, vamos enviar nesse aviãozinho aqui do lado direito de vocês, tá? E envio para os amigos que gostam de plantas, né? Para a gente compartilhar esse momento aqui incrível, show de bola, com a nossa querida e amiga Soraya. E aí, eu vou agradecendo aqui todo mundo que está entrando. Boa tarde, Soraya já entrou. Boa tarde, Michele. Boa tarde, o que, gente? Bom dia, Michele. Bom dia, Douglas. Soraya, todo mundo aí. Então, pessoal, compartilha essa live, né, com seus amigos que gostam de plantas, que amam as plantas, né, que gostam dos verdes, dos verdes e floridas, né? Bom dia, jardineiro do verde. Bom dia, Flávia. Bom dia, deixa eu ver quem está mais entrando. Da Argentina, o Rubem. Bom dia, meus amigos, bom dia. Bom dia, Josiane, bom dia, Cunha, Michele, Jordan, Josiane, Jardineiro do Verde, Ela de Carvalho, Juan. Bom dia, meus amigos, bom dia. Hoje nós vamos falar aí sobre um tema super importante e relevante, certo? Então vão enviando para os amigos de vocês aí, por favor, vou agradecer bastante, né, para vocês que compartilharem essa live. Quem compartilhar a live aí, fala assim, compartilhei, tá certo? Para eu saber aí. Beleza, Soraya já enviou aqui a solicitação. E é isso, pessoal. Eu acho, né, eu tenho certeza que uma casa sem verde, sem plantas, é apenas um espaço para você entrar, para você dormir. Eu acredito que o verde, o jardim, não importa se você não tem um espaço muito grande para isso, se você não tem terra no chão para isso. Vocês viram lá o espaço que eu criei para os meus pais lá em Vitória da Conquista, né, transformando essa selva de pedra que é essas nossas cidades, a selva de pedra que era lá na casa dos meus pais, todo encimentado, que com elementos simples nós podemos transformar aquele espaço num espaço aconchegante para a nossa vida, né? Então, com as nossas plantas, com essas verdes aqui, com essas florações, eu acredito que nós transformando esses ambientes que não são aconchegantes em um ambiente mais equilibrado, em um ambiente harmônico, né? Eu acredito que muitas pessoas, eu acho, que deixariam de utilizar medicamentos antidepressivos, anti-ansiolíticos, né? Se elas cultivassem plantas dentro de suas casas. Hoje, meus pais, eu transformei a vida da minha família, né? E vou falando com o pessoal que está entrando aqui. Boa tarde, projeto Hortas Urbanas. Pessoal, eu conheci o projeto Hortas Urbanas, que eu quero também que vocês conheçam o projeto daqui em Salvador. Fiquei muito feliz em conhecer. Vocês lembram que eu fui aí no Floragem Garden, indicado por meu amigo Pedro, que foi aluno da Soraya, né? Lá quando ele estudou em Cruz das Almas. Pedro, grande Pedro, abraço se ele estiver assistindo, se ele assistir depois. Ele indicou o Floragem Garden. E lá no Floragem Garden eu conheci uma pousada dos insetos. E eu fiquei curioso para saber daquela pousada dos insetos. Foi quando eles indicaram projetos de hortas urbanas, a qual eu conheci o Instagram deles, mas quero conhecer pessoalmente esse projeto, que fica aqui na Pituba, inclusive, onde eu moro, né? Eu quero conhecer eles, fazer live também com eles, né? Eu já soube que eles fazem composteiras lá, tem as composteiras, né, para utilizar a nossa matéria orgânica, aquilo que a gente joga fora, né? Então eu vou convidar aqui a minha querida Soraya, tá, pessoal, para a gente começar a nossa live. Vou chamá-la aqui. E enquanto isso, vocês vão enviando aí para os amigos de vocês, tá certo? Bom dia para quem estiver entrando. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom Olá! dia! Bom Bom dia, dia, bom dia, bom dia, Bom Soraya. dia! Feliz dia para você, feliz dia. Antes de você se apresentar, eu quero falar sobre a Soraya, né? Pessoal, eu conheci a Soraya nessa pandemia.
né? Eu acredito que essas redes sociais, tão criticadas anteriormente a essa pandemia, em que nós falávamos assim, a rede social afasta as pessoas, cada um no seu celular. Mas esse ano de 2020 que se passou, essas redes sociais ela tomou um rumo diferente. Rumo diferente no sentido de aproximar as pessoas. Aproximar as pessoas, conhecendo novas pessoas. E eu conheci, nessa pandemia, nesse momento difícil aí, a Soraya, né? E é uma pessoa, pessoal, que eu admiro muito, eu me inspiro ela todos os dias, como eu falei para vocês nos stories aí, nos vídeos. Porque eu acordo, vou lá, olho os stories dela e eu me deparo com aquele paraíso, com aquele lugar encantado e mágico. Ao decorrer da nossa live, eu irei mostrar uma foto para vocês entenderem esse ambiente da Soraya. Então, antes de mais nada, eu queria te agradecer, Soraya, por estar aqui dividindo esse espaço com a gente, com todos nós, para aprendermos um pouquinho mais sobre jardins possíveis e jardins sustentáveis. Então, muitíssimo obrigado. E eu quero que você se apresente, fale para as pessoas que não conhecem a Soraya, o que a Soraya faz, como a Soraya começou a cultivar, quando você começou com esse seu jardim aí, possível e sustentável. Então, fique à vontade aí para falar tudo para as pessoas te conhecerem, né? Conhecerem esse perfil maravilhoso que eu quero que vocês sigam bastante, beleza? Sinta-se à vontade, seja bem-vinda o nosso semestre de 2021, de 2021.1, tá? E antes de a Soraya falar, eu quero falar um pouquinho para vocês que as pessoas me pediam outras lives que não fossem somente orquídeas. E através das enquetes que eu fiz lá, as pessoas concordaram em fazer outras lives com outros temas. Que quem gosta de orquídeas, de flores, gostam de plantas. E nós, eu acredito que todos aí que estão nos assistindo, Soraya, começaram por uma planta que não orquídea, né? Então nós temos que falar dessas plantas que compõem esses espaços e que eu aprendi, né, também com a Soraya sobre as plantas companheiras. Então fique à vontade para falar sobre você, quem é a Soraya e tudo mais. Bom dia, obrigada pelo convite, que foi feito no ano passado, na verdade, né? Exato. Quando a gente se conheceu. Eu sou Soraya Jäger, sou engenheira agrônoma, formada na escola da UFBA, na Escola de Agronomia da UFBA, e sou professora da hoje UFRB, né, que é a antiga Escola de Agronomia da UFBA. Não trabalho com paisagismo, nem jardinagem. Eu sou professora de nutrição animal, uma coisa completamente diferente. Sim. Mas vivencio a vida num jardim, né? E sei de todos os benefícios de você criar um ambiente verde, florido, autoral. Sei de todos os benefícios disso na minha vida. E além das plantas, né, das orquídeas, eu queria dizer que o que une as pessoas que estão aqui agora assistindo essa live é a biofilia. É o sentimento de amor pela vida, né, que todos nós temos e que nos leva a trazer a vida para dentro de casa, para dentro do ambiente de trabalho, né? E para dentro da casa da gente. Abrir, não tem preço, abrir a janela, abrir a porta e tomar café olhando essa imagem aqui que está atrás de mim. Então, por isso que eu estou aqui, né? E estou quase meio-dia, do lado de fora, no jardim, num frescor, num conforto térmico delicioso proporcionado por esse jardim possível e sustentável. E sustentável. Antes da Soraya começar, eu queria mostrar uma foto para vocês que vai aparecer atrás de mim aqui, mostrando como era o jardim da Soraya antes e depois, inclusive sua filha, né, compondo esse universo aí. Nina, se estiver assistindo, um abraço para Nina, tá? Que é a cara da nossa querida Soraya. A cara, pessoal, vocês vão ver aqui, né? Sim, eu vou mostrar aqui para vocês o antes e o depois desse lugar aí da Soraya, que eu acredito que algumas pessoas já visitaram esse jardim, né, da nossa querida Soraya. Aqui, pessoal. Olha aí, conta um pouquinho dessa história aqui, dessa foto, Soraya. Eu moro aqui, vai fazer 20 anos. Onde você mora? Qual a cidade? Cruz das Almas, na Bahia. Pronto.
quando eu fui comprar essa casa, eu olhei mais não sei quantas, umas 40 e poucas casas, e todas tinham quintal cimentado. E eu tinha vontade de morar num lugar onde eu pudesse fazer um jardim. E escolhi essa casa, né, que era assim, o solo totalmente degradado, como vocês podem ver aí na foto, né, minha filhinha brincando. Não tinha condições nem da gente colocar uma grama. Era um solo morto. Uhum. E com o passar do tempo, dos anos, né, eu passei por vários estágios, pelo estágio de não me sentir capaz de fazer meu próprio jardim e contratar uma empresa para fazer isso. Sim. Que criou um jardim cujas plantas e a disposição e a arquitetura, eu não tinha muita afinidade, e justamente por isso ele não era sustentável, porque eu não tinha envolvimento com as plantas para cuidar delas, né, e fazê-las ficarem bonitas. Uhum. E aí, um belo dia, eu decidi, não, vou tirar tudo aqui, vou fazer do meu jeito. Tirar tudo, não, eu vou fazer uma reforma aqui, eu vou fazer uma coisa do jeito que me agrade. Uhum. E aí, aos pouquinhos, fui criando esse microclima. São, na verdade, 3 jardins, um no passeio, um na entrada da casa e esse aqui no fundo do quintal. E aí fui colocando plantas, estudando, entendendo a relação entre as plantas companheiras, né? A amizade das plantas. E durante alguns anos, ele foi sendo construído. E como todo mundo que está aqui sabe, o trabalho, a construção do jardim é infinita, né? Não existe jardim pronto, né? Então, isso é um lazer, é um prazer diário, né, que eu tenho de abrir a porta e ver o sol nascer na frente e vir para cá olhar os passarinhos, né? Porque isso aqui é um ambiente vivo, né? Vivo, muito vivo, com inúmeros organismos, né? Eu tenho beija-flor, 3 espécies de beija-flor que visitam aqui minha casa. Tem os outros passarinhos. Esses dias eu estava fazendo ginástica lá fora, apareceu um sofrê, coisa mais linda. Nossa. Minha personal a gente ficou parada, assim, não sabia se pegava para fazer uma foto, e ele com aquele campo rebuscado, complexo, né? Eu disse, meu Deus, um sofrê veio aqui, mas tanto passarinho. Papa-capim, sanhaço, um monte, tem vários. Tem ninhos de João de Barro aqui na frente, né? Eu tenho abelhas jataí, que quando eu vim morar na casa, elas já existiam. Conte, né, isso isso para a galera dessa abelha jataí. Pois é, gente, eu nem conhecia, porque eu não estudei meliponicultura no meu tempo de estudante. E aí eu vi um caninho, assim, um tubinho na parede, né, quando comecei a fazer o jardim. Aí perguntei para alguém me disse, não, é jataí. O mel de jataí é um mel maravilhoso, com propriedades nutracêuticas e tal. E aí teve alguns alunos meus que quiseram, não, professora, vamos tirar esse negócio lá, vamos pegar e botar numa caixinha. E aí eu comi que matasse, né, que acabasse com a casinha dela, com o ninho. Eu não fiz isso. E aí ela está... Eu moro aqui há quase 20 anos, né, 19 anos, e ela está ali, do jeitinho dela, todo dia de manhã abrindo, quando o sol nasce, todo entardecer fechando o ninhozinho, e a gente convive muito bem, né? Sim, muitos polinizadores aqui, muitos. Uma coisa que eu queria dizer, Paulo, pode falar? Por exemplo, que a gente se conheceu, você foi um dos grandes presentes que a quarentena me deu, né? Que 2020 me deu. E eu me lembro que eu conheci você assim, eu estava olhando alguma coisa no Instagram, aí aparece aquele menino, né? Porque para mim você tinha uns 17 anos. Aquele menino cortando as inflorescências de Denfal, dizendo assim, não, porque tem que cortar e tal, eu lembro. porque senão enfraquece a planta. E eu, com meu orgulho, né, de sabedora de tudo, fui assim em cima, mandei uma mensagem, para que você está fazendo isso? Por quê? Né? Aí ele, com a maior, eu lembro desse dia. Humildade, a maior sabedoria, me respondeu de uma forma, gente, que me botou assim, puf, né? Me botou no meu canto que eu tinha que ficar. E não, eu faço isso porque eu estou aprendendo, porque eu gosto de
eu observo, e sei lá o quê, e eu quero que a planta fique bem bonita e tal. E aí a gente começou, aí ele, não, eu do alto da minha agronomia, né? Não Aham. pensando, eu que agrônomo estuda tudo menos epífitas. A gente não estuda Aham. epífitas, né? Tanto que Sim. tem dois irmãos que você segue, que eles acho que são de Minas Gerais. Eu esqueço o nome deles, eu gosto muito deles. Ah. Já fez até live com eles. Eles são os pioneiros aqui no Brasil em recomendação de cuidado com orquídeas, né? E aí eu me toquei, são duas pessoas, não são engenheiros agrônomos, nem sei Sim. qual a profissão deles, mas assim, eu me toquei que, por exemplo, um agrônomo só vai estudar epífita se ele for estudar a produção de baunilha, por exemplo, né? A gente não Sim. estuda. A gente estuda muito solo, né? Muito, muito, dedica muitas horas de estudo para o solo. Para as epífitas, não. Então, é uma coisa bem mais empírica, é um aprendizado individual e isolado, né? Aham. Solitário, né? Sim, De sim. quem entra nesse mundo. E você entrou nesse mundo, né? Aham. Entrou tão bem e fez tantas amizades. Só para te dizer, essa semana, Ah. 134 pessoas me pediram para adicionar no meu por causa da Olha só. Ai, que cento e trinta e show. quatro pessoas, né? Isso é Imagina, muito que legal. legal. E Mas uma outra coisa coisa assim que que. eu Sim, quero pedir é o seguinte: eu não tenho muita paciência para live repetitiva, né? certo? Então, se eu estiver repetindo alguma coisa que eu estou falando, vocês me avisam para eu não repetir. Vamos otimizar o tempo aqui da live para tirar dúvidas Otimizar. e falar. Isso. É uma das coisas que eu quero até melhorar assim nas lives, essa questão do tempo, né? Eu pretendo nesse ano de 2021 fazer as lives realmente de 1 hora, porque eu percebi que eu também assistindo outras lives eu não tenho a paciência de ficar ali na frente de uma telinha tipo 1 hora e meia, 2 horas, sabe? Então eu Sei. quero aqui tentar nós tentarmos otimizar o nosso Vamos ser tempo, objetivos. né? Vamos seguir Objetivos o nosso e é isso roteiro. exatamente. E uma das Vamos. coisas que Soraya falou aí que vocês precisam aprender muito é a questão da observação. E eu aprendi isso através da orquidofilia, tá? Essa questão da observação. Observar as plantas, porque elas nos dizem, elas nos dizem sim, pessoal, elas nos dizem o que elas estão sentindo, elas não vão falar verbalmente, mas na desidratação da planta, quando a Olha planta, lá. você percebe que ela está murchando, que você percebe que ela está apodrecendo. Então, assim, elas nos dizem muito. Então, uma das coisas que nós vamos aprender, que a orquidofilia também me trouxe, e eu acho que isso é para todas as plantas, para o universo, em nossa vida como um todo, em todos os ambientes, em todos os momentos, eu acho que vale muito essa questão da observação, né? O que dá Pronto. certo para a Soraya pode não dar certo para o Pablo, É. o que dá certo para o Pablo pode não dar certo para isso. Então, lembre-se da região onde vocês moram, tá? Porque ter umidades diferentes, ambientes diferentes, climas diferentes, estados diferentes. O Brasil é um território continental, né? Então, nós precisamos observar também essas questões aí, beleza? Então, pode continuar, Soraya. As pessoas têm vontade de ter um jardim, Soraya. O que você diria para essas pessoas que têm a vontade de ter um jardim, que já tem um jardim, mas elas não se sentem conectadas com aquele jardim? Qual seria o estilo de jardim? Conta um pouquinho para as pessoas, para elas se encontrarem na forma aí dessa questão do jardim. Olha, a primeira coisa que eu vou falar é que a maioria das pessoas que chega até mim tem vontade ou já tem um jardim, né? É uma coisa meio... A biofilia é uma coisa que grita na gente, né? No ser humano, cada vez mais. Ainda por cima, depois da gente ter ficado tanto tempo trancado dentro de casa. Quando eu quero ter um jardim, né? Eu quero ter um jardim possível, né? Dentro das minhas condições, das minhas possibilidades. Então, muita gente imagina que o jardim é muito caro você fazer, né? Eu tenho que contratar uma empresa, ou eu moro num apartamento pequenininho, só tem uma varandinha. Qualquer pessoa pode ter um jardim, qualquer um. Você Ouçam. tem um jardim de acordo com as suas possibilidades. Se você tem só uma varandinha e bate um pouquinho de sol, você pode sim arrumar um local muito, muito interessante, muito agradável para Perfeito. você abrir de manhã, tomar sua xicrinha de café,
cuidar daquelas plantas, observar a evolução delas, né? Vê-las crescer. Isso aí é possível tanto numa casa, numa chácara, como numa casa com quintal, com uma casa com canteiros. Você pode fazer isso sim. Cada um tem um jardim que ele merece, né? Dentro das Com a casa encimentada, né? Que a gente sim, pode cultivar plantas também, em a gente pode vasos. ter vasos, exatamente. O que é um jardim sustentável? É aquele que o morador tem condições de cuidar e ele tem uma certa durabilidade. Porque a palavra sustentabilidade vem da tradução do inglês, na falta de outro, na verdade, ela caracteriza o que é possível de se manter, né? Então, por exemplo, eu tenho um sonho de um jardim com plantas de frio, eu moro no Nordeste, e eu tenho um sonho de jardins de clima temperado. É possível? Sim, é possível. Mas eu vou ter que fazer um ambiente climatizado para aquilo. É sustentável? Não sei se eu tenho dinheiro para isso. Eu quero ter... Um exemplo, essa semana Pablo comprou violetas e comprou sampatins. Perfeito. Sampatins são plantas... Minha filha fala tão engraçado, ela disse que minha mãe, eu tenho para mim que essa planta veio de Igarapé, porque vai gostar de água assim na China, né? Elas gostam demais de água. Então, uma pessoa para ter sampatins e sampatins em sua casa, ela precisa fazer 3 a 4 regas por dia. Se isso tem sustentabilidade, a pessoa que quer aquelas sampatins, ele está disposto a molhar essas plantas, a fazer um projeto de irrigação para isso. Então, isso que tem a ver com sustentabilidade. Muita gente procura uma empresa de paisagismo, ou me procura, né? Eu não trabalho, mais uma vez eu digo, não trabalho com isso. É puro prazer, lazer, né? E puro amor mesmo. Mas muita gente me procura. E aí, na hora que vem, faz assim, não, eu quero ter um jardim igual a fulano. Ou eu quero ter um jardim desse jeito. Com a falsa ideia de que você fez o jardim, pronto, ali ele vai se virar sozinho. E não é isso. É o começo de uma jornada, né? Tem que haver como é que eu vou dizer? Um entrosamento. Uma sintropia, um entrosamento dos moradores, não só de uma pessoa, dos moradores da casa com jardim. Perfeito, perfeito. Né? Se você tem muitos pets, e aí você... Não, eu quero uma planta quero cheio de comigo, ninguém pode, cheio de não sei o quê. E aí você vai viver naquele drama de, meus pets. E se ele comer? E o que é que eu posso fazer? Entendeu? Às vezes o jardim não é sustentável por causa disso. Né? Sim, sim. E aí... Por isso a história. Eu tenho tem até um amigo meu que é paisagista, um dos maiores paisagistas desse Brasil, chamado Alex Sá Gomes. Ele passou por aí, não sei se está assistindo. Olha. Faz projetos belíssimos e eu tenho certeza que o sonho dele é ter uma conexão com os moradores de onde ele faz o jardim, né? Para que as pessoas comprem aquela ideia e levem aquilo adiante. Porque deve ser muito frustrante para um paisagista fazer um projeto lindo e quando chegar lá para dar manutenção, está tudo destruído. E a pessoa ainda diz assim, o jardim dele não é só para botar na revista, na capa da revista e não funciona. Sim. Né? É muito status, né, Soraya? Tem essa questão do status de quero ter um jardim, contratei um paisagista para aquilo, mas você fez até uma live com a Ambiental, né, a sua colega de faculdade, sobre essa questão. Eu assisti essa live e as pessoas reclamam, mas o meu jardim, eu coloco, tava lindo, de repente meu jardim tá feio, mas não é culpa da quem criou o seu jardim, tá? Então vale do morador ele se entrosar naquele meio, se ligar no ambiente que ele vive, não é, Soraya? Com certeza. E aí, ele ter aquilo, primeira coisa, né? Encarar que as plantas são seres vivos. Eu tô lendo o livro A Vida Secreta das Árvores. Estou encantadíssima com essa história. A dica, o livro A Vida Secreta das Árvores. A Vida Secreta das Árvores. É de um alemão, Peter Burlen. E ele fala dessa rede que é criada, né? Desse microclima que a gente cria para poder ter essa
diversidade e esse ambiente agradável, né, que tem uma floresta. Só um detalhe, aqui era como você mostrou na foto, ela tinha dandá, tinha uma goiaba quase morrendo, tinha um pinheiro morto na frente, o chão totalmente compactado, e a impressão que eu tinha é que nada iria crescer. Todo mundo dizia assim, coloque cimento e bote vasos em cima. E aí, seguindo o conselho intuitivamente, né, da sintropia, eu comecei a plantar matéria orgânica, plantar água aqui, né, cobrir o solo. Isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer, cobrir o solo com matéria orgânica. Para poder eu aumentar a quantidade de umidade e fazer ter vida no solo, né? O solo... Explica para as pessoas... Diga. Explica para as pessoas o que elas devem utilizar naquele solo que parece infértil, que é infértil, mas que você transforma. Explica para ela o que eu posso utilizar. O que é que eu posso utilizar? Primeira coisa, eu tenho que plantar algo que produza uma grande massa verde e depois eu incorporar no solo. Isso é o princípio da sintropia, dos jardins sintrópicos, né? Você plantar Perfeito. água. Quando eu planto uma suculenta, eu estou plantando água ali, né? Eu tenho que colocar... perceba o seguinte, se a gente comparar minha amiga lá do PET, tutora do PET Solos lá de Ilhéus, da UESC, ela fala muito bem isso. Fala de uma forma linda, Aninha Moro. Se a gente considerar o raio da Terra e a proporção de, acho que 0,03% desse raio é a espessura da crosta terrestre. Se a gente considerar que 2/3 são água do mar e que só 1/3 você pode ter solo cultivável. E que são essas plantas, é o que se cultiva nesse solo que garante a vida na Terra. Então, você vê a importância dessa camada fininha. E que ela existe, ela é originada da rocha, mas que ela só é solo e só permite a vida, que a vida exista nela por causa da matéria orgânica. Antes de morrer, eu ainda vou escrever um livro sobre a matéria orgânica. Ah, eu quero comprar esse livro. Eu fico mais entusiasmada e mais agradecida pela existência dela, né? Em algum momento da nossa vida, a gente, quando era criança, a gente tinha querendo descobrir o mundo. Aí outro filme legal para assistir é O Começo da Vida 2. Muito bom. Tem na Netflix. Começo da Vida 2. E rapidinho, desculpa, Soraya, uma indicação da Soraya que eu assisti, que vocês precisam assistir, que está disponível. Esse daí, Solo Fértil. Incrivelmente. A vida ao solo, minha gente. São 2 filmes de utilidade pública. Perfeito, Solo Fértil. Aí o que é que acontece? A gente não tem medo de matéria orgânica na vida. A gente vê uma minhoca mexendo, vai lá e pega e tal. Alguém em algum momento disse que aquilo é sujo, que é chato, não pegue a folhinha, não caia nesse rio que é poluído. Aí coloca isso na cabeça da gente e a gente se distancia disso. Tem um medo de matéria orgânica horroroso. E aí, isso atrapalha muito você criar uma planta, você criar um animal, né? Porque você tem medo de matéria orgânica. E somos todos matéria orgânica, formado pelaquela sopa de letrinhas da tabela periódica. Essas plantas que estão aqui em volta, os animais que estão vivendo aqui, somos todos formados pelos mesmos elementos químicos. E há uma ciclagem na natureza, né? Eu estou cumprindo minha vida, meu processo, depois eu vou voltar para a natureza, vou fazer parte dela. Então, a gente está tudo interligado. Tudo. A gente precisa perder o medo da matéria orgânica. Travou aí para vocês, pessoal? Minha imagem, como é que tá aí? Travou aqui para mim.
Travou. Eu vou chamar ela de novo aqui. Vamos ver. É porque ela disse que lá fora a internet não é muito boa. Talvez ela terá que ir para dentro da casa. Vamos ver. Vamos ver se ela aparece. Gente, eu assisti esse filme Solo Fest por indicação da Soraya. Eu gostaria muito que vocês assistissem lá na Netflix, beleza? O solo, pessoal, é tudo. Sem esse solo, o solo fértil, não teremos plantas, né? Então é um ciclo, né? O que seria da Amazônia, por exemplo, do solo da Amazônia, se derrubássemos as suas árvores? O solo, ó, não daria certo, né? O solo seria infértil. Então, esse ciclo de matéria orgânica é muito, 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 muito importante, certo? Vocês estão gostando da live, pessoal? Vamos ver se a Soraya aparece aqui. Deixa eu ver se ela já está aqui. Soraya. Vamos ver aqui. Soraya, Soraya. Soraya, quando você entrar, por favor, solicite aí a sua entrada. Pessoal, vocês estão conseguindo ver normal? Com certeza deixarei a live gravada, Hortas Urbanas. Bom dia, Diário das Orquídeas, Leonardo Garioli, um grande abraço, um grande abraço. Deixa eu ver aqui os comentários, deixa eu ver aqui os comentários da galera enquanto a Soraya. Indique mesmo, vê o Hortas Urbanas, porque é muito importante. Solo Fértil é um filme assim incrível, que eu aprendi muito, tá? Bom dia a todo mundo que entrou, a todas as pessoas, tá? Muito obrigado aí pela participação de vocês. Beijos, beijo, Franci, meu amor. Tudo bem, Fábio? Bom dia. Danilo, bom dia. Alex, bom dia, meu amigo. Exatamente, uma das coisas que somos da natureza, que falou aí, é muito importante essa questão aí, das plantas que você tem na sua região, né? O que é que eu tenho na minha região que já é adaptada ao meu clima, né? Procurar isso no jardim. E uma coisa que eu quero falar para a Soraya também é sobre essa questão, porque tem pessoas, tem amigos, né? Pessoas aí que moram em regiões muito secas, pessoas que moram em regiões que temos a falta de água. Então, para esse jardim ser sustentável, ela tem que o quê? Usar de artifícios para poder não utilizar água, muita água, por exemplo. Então, aquele espaço todo que seria de grama, por exemplo, ela pode deixar um ambiente ali, utilizar pedras, por exemplo, pedra brita, né, para economizar, para utilizar esse espaço ali com pedras e evitando assim a utilização de gramas, por exemplo, né? Utilização de cactos, de suculentas, tá? Que isso ajuda muito, pata de elefante, orelha de elefante também, coisas que a gente saiba que você vai conseguir sustentar aquilo, porque não adianta nós termos um jardim lindo e maravilhoso se eu não vou conseguir mantê-lo, né? Então tem que ser um jardim sustentável, que eu consiga cultivar as minhas plantas da melhor forma possível, de ter um verde ali, de não só ter uma grama, por exemplo, queimada, tá? Então deixar tudo mais verde. Deixa eu ver se a Soraya apareceu aqui. A Soraya ainda não apareceu. Natureza de criança. Criança e natureza. Criança e natureza. Criança e Natureza é um filme, somos todos natureza. Eu vou até anotar aqui. Deixa eu ver aqui se a Soraya já conseguiu entrar. Soraya, qualquer coisa você... A internet dela, eu acho que... Deixa eu ver se ela tá aqui. Soraya, Soraya. Acontece, né, pessoal? Ao vivo é assim mesmo, pessoal. Tem certas coisas que nós não estão sob nosso controle, não é verdade? Qualquer coisa a gente marca
outra live com ela outro dia novamente para não perdermos nada, 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 nada do que ela tem para nos falar, certo? Porque a bicha manja muito, pessoal. Vamos ver se ela aparece. Vamos ver, vou aguardar. Deixa eu ver aqui. Para ver se ela aparece. Deixa eu ver se ela já apareceu aqui. Pronto, entrou. Vamos ver se a gente consegue agora. Vamos lá. Vamos conectar com a Soraya de novo aí. A internet dela, pessoal. Pronto, voltamos. Oi. A internet dela não está. E aí, tá me ouvindo? E aí, pronto? Você tá próximo ao roteador? Faz parte, é isso mesmo, gente. É ao vivo, né, gente? Ao vivo. Pronto. Você tá no seu 4G? Ah, ah. Eu, na live que eu fiz com a Ana Paula também, Soraya, você não acredita. Ah, tá. Na live que eu fiz. Pronto. Nós estávamos falando do filme também, do filme Solo Fértil, né? E você estava falando alguma coisa também sobre essa questão da conexão dos solos, né? De matéria orgânica, de não Matéria ter medo orgânica. de matéria orgânica. É, exatamente. Então, o que é que acontece? Aí você primeiro você traz a matéria orgânica para seu solo, né? Seja ele num vaso, seja ele no solo mesmo, no jardim, porque isso é indispensável para que ocorra aquele desenvolvimento daquele ecossistema lá no solo, que vai permitir a disponibilização dos elementos para as plantas. Porque, ao contrário do que acontece com a gente, as plantas É, aproveitam. tá, pessoal, como tá o som? Tá sem som? O som de Soraya ou o meu? Ah, voltou? Voltou? Pronto. Voltou, né, gente? Ah, Ui. pois bem, para não ficar muito chato, vou falar assim bem rapidamente. As plantas absorvem Certo. elementos com carga, íons. A gente absorve elementos com carga, mas absorve também componentes orgânicos. Então, não adianta eu colocar a matéria orgânica lá na raiz e esperar que a planta absorva aquilo.
Eu alimento primeiro o solo, e o solo, os micro-organismos do solo, vão disponibilizar esses nutrientes para as plantas. Isso tem que ficar bem claro na cabeça de todo mundo. Porque tem pessoas que se utilizam, você que viu o filme Solo Fértil, você viu isso muito bem. Tem pessoas que se utilizam dessa, como é que eu vou falar, da rapidez com que as plantas absorvem os elementos químicos no adubo químico, para dizer que adubo só químico, que eu não posso usar adubo orgânico. Sim, entendeu? sim. Porque o adubo químico, a gente faz uma comparação como o ansiolítico, o Rivotril dos animais, dos seres humanos. Ele foi criado no pós-guerra, né? Um mundo devastado que precisava de ter uma produção de alimentos muito grande, rapidamente. E se tinha conhecimento de que para que o elemento, o nutriente, fosse disponibilizado para as plantas de forma natural, cíclica, demoraria muito tempo. Sim. Eu precisava ter uma produção de alimentos grande, eu precisava salvar o mundo, né? Salvar a humanidade. Então, Sim. um alemão criou né, os fertilizantes NPK, né, os macro, os básicos. Os macros. E quando as pessoas plantas, as plantas cresciam, reproduziam, era uma beleza, muito rápido, né? Porque elas estavam na forma mais disponível. Só que aquele fertilizante, Sim. isso não tem sustentabilidade nenhuma. Ficou mudo. Ficou mudo? Ficou mudo. É um saco A isso. galera. O meu som ou dela, pessoal? Tá sem som dela? O meu ou da Soraya? O meu? O meu voltou. Zé falou que Voltou. voltou. Ai, ufa. Tá complicado, tá difícil hoje. E eu escolhi Tá. essa 11 horas porque tem menos lives, mas tudo bem. Então, Sim. aí a gente precisa entender isso, a importância da matéria orgânica nas plantas, para a nossa vida, né? A importância do adubo químico que ele teve num momento de fome, de desespero, né? De que eu tenho um resultado muito rápido com ele. Você, que é uma pessoa que não é da área, mas que é um estudioso de orquídeas, percebe, né? Orgânico, ainda por cima uma epífita, né? E as complicações que você tem com isso. Eu não tenho um preconceito químico, mas eu sei exatamente quando usar. E eu sei que se eu não mantiver a saúde biológica do meu solo, dificilmente eu vou conseguir ter um ecossistema, um ambiente, um jardim, né? Que responda às minhas expectativas. A utilização de adubo químico, unicamente adubo químico, é insustentável. A longo prazo, você vai ter problemas, né? Você não vai conseguir mais produzir, não vai conseguir o equilíbrio naquele ambiente, né? Então, hoje, eu vejo o jardim aqui de casa com mais ou menos sustentável,
porque eu criei um ambiente, um ecossistema, né? Segundo o Zé, meu amigo. Sim, sim. Isso aí mantém a umidade, então eu posso fazer viagens rápidas e as plantas se viram. Eu garanto, eu tenho clarabóias por minha casa para poder garantir a sustentabilidade dessas plantas que estão aqui dentro. Tá sem som de novo. Sem som. Não sei, não posso fazer nada, gente. Esse tal desse 3G É, pessoal, é solo vivo. complicado. Voltou, pessoal? Vejam aí se voltou. Toda hora, né? Toda hora. Como, Ó, como... faça as perguntas. E eu vou tentando responder as perguntas que quiserem. É. Pessoal, E a gente vai façam ter que fazer. perguntas sobre... Voltou, voltou. Eu queria saber de Soraya, para as pessoas aí, como fazer um jardim de uma maneira assim que você entenda que prática como as pessoas fariam um jardim. Como fazer um jardim? Começaria como? Tem lá um solo. Se ela perceber que o solo está um solo infértil, um solo. Quais são as características do solo que a pessoa pode ver que é um solo infértil e quais são as características do solo mais fértil? Ó, vou responder da seguinte forma. Primeiro, você tem que saber o que é que você quer, né? Para a sua realidade. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Então, se eu tenho uma garagem de apartamento, eu tenho que olhar. Uma garagem o quê? Uma varanda de apartamento. Eu tenho que olhar quando o sol incide, quanto tempo, vento, né? Eu tenho que prestar atenção nisso aí. Se está Uhum. próximo da praia, né? Se eu moro numa casa, eu tenho que, antes de qualquer coisa, eu tenho que colocar matéria orgânica no solo, antes de começar qualquer coisa, seja ela de esteira. Uhum. Certo. Tá mudo. Tá, tá sem som. Eu vou falar mais ou menos o que a Soraya está falando aí. Por exemplo, pessoal. É, por exemplo, vocês estão me ouvindo? Eu acho que eles estão me ouvindo. Então, é o seguinte: não adianta vocês terem Só um minutinho. querer ter plantas por ter, jogar no ambiente e deixar lá. Não adianta isso, certo? Então, como eu falei anteriormente, para você manter um jardim sustentável, você que mora numa região seca, clima seco, onde, por exemplo, falte água, vocês não podem abusar de um gramado, por exemplo, que exige muita água. Então, o que é que nós podemos fazer para manter esse jardim sustentável, para ter plantas naquele meu jardim quando eu moro numa região seca e que falta água? Vocês optarem por plantas que são já climatizadas no ambiente de vocês. Vocês podem usar pedras em vez de grama, utilizar pouco gramado ou quase nenhum, mas espaços, preencher os espaços de pedras, de plantas como, por exemplo, rosas do deserto, como as suculentas que armazenam água, pata de elefante, orelha de elefante, algo que vocês consigam, nesse ambiente que eu não tenho muita água. Então, isso que é sustentável. Eu consigo manter esse meu jardim, eu não consigo manter um jardim de Soraya numa região muito seca se eu não tenho água, por exemplo. Eu sei que tem pessoas que moram em ambientes muito secos e que têm água e fazem um milagre ali e conseguem ter um ambiente porque tem muita água, né? Então, a que favorece ele pode pagar por esta água, entende?
Então, vocês têm que utilizar Fábio, o que vocês sim. conseguem ter, certo? Então, vejam plantas que vocês vão conseguir cultivar. Não adianta a gente pegar plantas e deixar lá naquele espaço, certo? Será que o pessoal está ouvindo ela? Olha, estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Pablo? Estou ouvindo. A cobertura do solo é necessária. Com verde, é necessária. Você só vai precisar colocar pedrinhas, outro tipo de cobertura, num lugar que seja sombreado, que não nasça nada. Mas alguma coisa, algum verde há de nascer. Você vai conseguir. E isso é importante, porque é esse verde que vai garantir a permanência da umidade lá naquele solo. O solo nu, o solo nu não serve para nada. É a pior pornografia que pode existir no mundo, é o solo nu. O solo nu acaba com tudo. Você não tem como controlar a umidade no local. Você não tem como controlar a erosão. Eu preciso colocar uma cobertura verde, seja ela de suculentas, de plantas que aguentem sombra, entendeu? De qualquer jeito, eu vou precisar cobrir o solo todo. Aí depois que eu vou abrindo os canteiros para escolher o que é que eu boto, se eu boto um vaso, né? É muito mais fácil você controlar a irrigação num vaso do que no solo, no chão, né? No solo, diretamente no solo. Eu não conseguiria plantar os sampatins aqui em casa se não fosse em vaso. Eu não consigo. Em vaso, eu rego 4 vezes por dia e eu tenho eles sempre bonitos, sempre floridos, como você mostrou aí na foto. No chão, eu não consigo. Eu tentei até. Não consegui, porque é difícil eu controlar, mesmo nesse ecossistema, nesse ambiente que eu já criei aqui. Né? É muito difícil controlar a umidade do solo para sampatins, né? Ele plantado diretamente no solo. Eu só consigo em vaso. Então, morango, eu só consigo em vaso. Sampatins, o que mais aqui que eu tenho? Rosa do deserto já é o oposto. Aqui tem uma época que chove muito. Sim. Então, eu preciso colocar ela no vaso, bem drenável. Bem drenado. Né, com areia, porque senão, ela, quando chega no inverno, ela morre. Morre. Né? Sim. Continuando lá a história do jardim. O que é mais que você quer perguntar? E com relação ao manejo de pragas e doenças? É mais fácil quando eu tenho esse equilíbrio, né? Quando eu tenho esse controle, quando aquele ambiente está harmônico, fica mais interessante esse controle de pragas e doenças, né? Plantas saudáveis são plantas fortes para suportarem, para vencer determinadas doenças, infecções que são cometidas, né? Olha, é impossível falar de saúde de planta, fitossanidade, sem falar de biodiversidade. Quando eu escolho uma planta, uma espécie, um grupo para cultivar e quero cultivar aquilo numa monocultura, eu estou especializando pragas e doenças. Então, por exemplo, quando uma pessoa... Aí alguns orquidófilos vão ficar meio tristes de eu falar isso, mas tem gente que pensa assim, não, eu gosto de orquídea, eu vou cultivar só orquídea, eu vou ter meu orquidário só com orquídeas. Eu estou especializando fungos, insetos, pragas, né? Para aquele cultivo, para aquela cultura. Quanto maior for a minha diversidade no meu jardim, menos problemas com pragas eu vou ter. Porque eu começo o seguinte, plantando água, né? Plantando matéria orgânica, plantando água. Depois eu vou escolhendo as espécies, vendo quem se comporta melhor aqui ou ali, de acordo com a luminosidade. Eu atraio os passarinhos, os primeiros a chegar são os beija-flores, depois eu atraio outros passarinhos, que são importantes controladores de pragas, né? Porque a maioria come inseto. E aí, o ambiente, se eu tenho ocasionalmente alguma ocorrência de uma praga,
eu consigo lidar com aquilo. Entendeu? Eu tenho predadores. Quer ver uma coisa que é importantíssima? A gente, no começo, Sim. quando começa a jardim, a gente faz assim, deu praga, não deu coxamilha. Pá, taca defensivo na coxamilha. Não sabendo que eu matando a coxamilha, eu estou matando também a joaninha e o vagalume. 2 importantes predadores. Hoje a gente quase não vê vagalume. Né? E eles são predadores de pragas. E aí eu tenho um alívio temporário para aquela minha praga, mas eu não formei a cadeia, eu não deixo formar a cadeia para a joaninha aparecer, para o beija-flor, para a viuvinha vir comer, se alimentar das minhas pragas. Então, hoje, eu já usei inseticida em orquídea, né? Quando eu via Tentecores, meu Deus, é uma praga miserável, que chamam de vaquinha, né? Uma praga horrorosa. Os orquidófilos não gostam. Pois é. Porque ela invade ali os botões florais. Não, ela é uma praga horrorosa, vaquinha. O Tentecores, né? Uma praga horrível. E aí eu tacava inseticida. Tinha aquele alívio temporário. Uhum. Mas eu estava matando também os predadores de outras pragas. E aí fica um ciclo que é difícil da gente consertar. Olha, eu entendo perfeitamente quem tem monocultivo, quem cultiva só orquídea, por exemplo, e não tem como fazer controle biológico. Não tem como. É o que acontece. É muito fácil para mim, que estou lá no 28º andar de um prédio, querer que meu supermercado esteja abarrotado de comidas e que essas comidas, esses alimentos sejam produzidos de forma orgânica. Não quero que use defensivo, não quero que use isso ou aquilo. Muito simples para mim. Vá plantar uma monocultura e vá ver se é possível você fazer um cultivo orgânico. Controle biológico. Em largas áreas. Vai ver se é possível. Não é possível. Não é. É insustentável. Entendeu? E aí, o que acontece? Diga. Sim. Pode falar, continua. Pois é. Então, por exemplo, eu plantei meus morangos embaixo do lugar que eu coloco umas orquídeas ali na frente. Aquilo é uma forma... Eu planto os morangos. Para você cuidar daquele pezinho de morango, você tem que fazer visitas diárias para olhar se ele não tem. Porque senão dá praga, você não vai ver um morango, não vai comer um morango na sua vida. É possível cultivar morango de forma orgânica? É sim, né? Dá uma trabalheira medonha. O meu eu venderia por um preço assim que eu não sei nem dizer, porque é muito caro meu morango, né? Então, para eu produzir meu morango, eu coloquei as orquídeas em cima. E aí, para eu ter aquilo uma forma de eu não usar defensivo nenhum na minha orquídea. Porque se eu usar, eu sei exatamente o que é que eu estou colocando e eu sei que aquele morango não vai servir para eu comer. E quando eu vejo como o morango é afetado por tantas pragas e doenças ao longo do ciclo dele, eu fico imaginando que aquele morango lindo que está lá no supermercado deve ter passado por um monte de defensivo, um monte de inclusive até de pós-colheita. Ele deve ter tomado uma chuva lá de tudo que não presta. Eu tenho medo de comer, né? E aí, quando eu vejo um conselho que eu segui de você, ontem a gente estava falando sobre isso. Você começou a disseminar o cultivo de orquídeas em lequinhos, né, em tronquinhos, né, com a raiz exposta. A grande vantagem daquilo é justamente você controlar as pragas. Porque quando eu estou num vaso fechado, fica difícil. A cochonilha está fazendo e acontecendo lá por dentro. O fungo está fazendo e acontecendo lá por dentro. Exato. Exato. Exatamente isso. E lá no lequinho, eu pego o lequinho, boto na máquina de lavar. Na máquina de lavar o quê? Na lavanderia. Dou uma esfregada. Dou uma esfregada nele e pronto. Entendeu? E consigo controlar aquilo ali. Sem usar o defensivo. Exatamente. Uma das coisas assim que eu levo para a vida e que eu aprendi com a Soraya, pessoal, inclusive esse termo, sobre as plantas companheiras, né?
Se hoje eu uso o E termo de plantas companheiras, eu vi já vários orquidófilos falando esse termo aí, plantas companheiras, foi porque eu aprendi com a Soraya. Lá no começo, quando nós nos conhecemos, ela falava dessas plantas companheiras. Né? São plantas que ajudam naquela umidade ambiente, né? Porque não adianta a gente cultivar orquídea num ambiente seco. Ah, eu estou molhando todo dia, mas e o ambiente, e o microclima? Né? Interessante. Então, as plantas companheiras, como vocês acompanham meu orquidário lá, meu pequeno orquidário, as samambaias, as folhagens que suportam ser regadas diariamente, as bromélias, né? Então é muito interessante essa harmonia que existe entre a orquídea e a natureza. Se vocês observarem na natureza, tem muitas orquídeas que estão ali em simbiose ali com os fungos, com as bromélias, com várias plantas que ajudam nesse microclima. Então, trazendo vocês aí, orquidófilos aí para o seu ambiente, é um ambiente muito seco, vamos colocar o chão ali mais pedra brita, areia, plantas, folhagens, samambaias, sabe? Porque vai ajudar naquela umidade ambiente, né, Soraya? é, e isso é uma questão de observação, né? Você colocou uma planta, tem planta que a gente coloca uma junto da outra no jardim e uma não vai para frente, entendeu? Aquele negócio não. Aí você faz, Aham. não, a luminosidade, elas não se dão bem. Já tem duplas que se completam, se complementam assim, né? Ela precisa de uma coisa, a outra precisa de outra, e elas têm nesse livro, A Vida Secreta das Árvores, ele fala demais, inclusive os biólogos caem matando mesmo, malhando, dizendo que ele está personificando. Tem um chifre de veado aqui em casa, que foi plantado, nasceu uma renda, e eles vivem em comunhão em união estável há anos, há mais de 10 anos. Nessa época, agora no verão, a renda prospera, o chifre fica como sendo o vaso, né? Forma aquela parte de baixo com aquelas folhas modificadas. Sim, Ele já sim. está saltando da parede. Aí, quando chega no inverno, a renda perde as folhas e o chifre solta as folhas, né? Eles vivem muito bem, é uma dupla que deu certíssimo aqui no meu ecossistema, né? Na minha bolha aqui, deu muito certo. E foi observação, Aham. não vi em lugar nenhum, É, né? é. Outra que eu te E falei, gengibre. 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 Depois que eu aprendi, foi agora na pandemia, depois que eu aprendi que você plantar gengibre, você espanta uma série de pragas, principalmente cochonilha. Então, por exemplo, perto de uma pimenta, de uma solanácea, de um tomate, seja lá o que for, que ele já, por natureza, já atrai cochonilha de verdade, um manjericão, você planta um pezinho de gengibre lá junto dele, é milagroso isso. E, As pragas desaparecem. e vou mostrar os meus pés de gengibre que eu aprendi também com a Soraya, que eu enfinquei em vários cantinhos lá da minha hortinha. Vários pés de gengibre, eles estão lindos, pés de gengibre. E outra coisa que você falou aí sobre, falando ainda das plantas companheiras, dessa questão aí dessa interação aí muito importante, eu passei 1 mês e 7 dias lá em Vitória da Conquista, onde os meus pais estão morando. E então Sim. quem cuidou do meu espaço, do meu jardim lá, foi o Rafael e a minha sogra, né? Que é o meu marido lindo. Então o que acontece? Ele precisou fazer uma modificação no sistema de irrigação e eu tenho, na verdade, uma Phalaenopsis no sistema de semi-hidroponia que eu ensino a fazer, inclusive, lá no meu YouTube, como fazer sistema de semi-hidroponia para Phalaenopsis, que gosta bastante de umidade, e ela ficava próxima. Aqui está a minha Phalaenopsis e aqui embaixo está as folhagens maravilhosas das samambaias. O que é que acontece? Gente, as ponteiras verdinhas, lindas e maravilhosas, buscando essa umidade que essa samambaia o tempo todo está emitindo para aquele microclima ali É. delas ali. Aí precisou retirar. Quando eu cheguei, por exemplo, já estava em outro lugar e a Phalaenopsis já estava em outro lugar, elas não estavam ali naquele ambiente delas, ali juntinhas. As pontas, que são as coifas das raízes da minha Sim. Phalaenopsis, elas estavam queimadas, tipo assim, não é queimadas, vírgula, elas não tinham as coifas, né? Estavam ali inertes Desidratada. ali. Exato. Então, Desidratada. quando eu cheguei, eu retornei essa minha Phalaenopsis próximo a essa samambaia e molhando, ela já está começando a aparecer essas coifas.
tá? Então, para mostrar para você essa relação no seu jardim, esse equilíbrio no seu jardim. As plantas, elas conversam entre si, as raízes conversam entre si naquele solo. É importante. Eu assisti até um documentário que eu não lembro agora, que também foi na Netflix ou foi numa reportagem, dos fungos se conectando. Uma árvore, a raiz da sua árvore avisando a outra. Quando uma árvore morria, as outras tentavam fazer aquele up naquela outra que estava morrendo. Sabe? Essa conexão muito importante do solo, né, do seu jardim. Essa simbiose é muito importante. O mais interessante é assim, eu sou pela ciência, sou uma pesquisadora, sou uma professora, sou pela ciência realmente, mas a ciência precisa perder um pouco esse ceticismo, né, de falar do que não viu, quando simplesmente deveria ir lá para ver. Então, se eu vejo, mesmo que não seja, não tenha como cientificamente dizer que meu chifre de veado conversa com a renda, eu vejo, eu vivencio essa conversa deles dois. Vivência. Essa alternância, entendeu? Essa semana teve uma polêmica aqui no meu Instagram que um amigo falou que não gostava de uma casuarina, uma bolota que tem. Eu achei linda, eu achei linda. Aquela bolota, gente, é uma planta que é exótica, é invasora. Ela cresce 30 e tantos metros, né? Mas ela abriga. A gente vê, hoje de manhã mesmo, eu vi 3 bolinhas, assim, que a cambacica vai e faz um lugarzinho, um ninho de descanso, não é um ninho para reprodução. Vários passarinhos fazem isso, né? A bolota aí. Ela bolota, exatamente. Que do lado de fora é uma jujuba, assim, que ela é meio reta para poder aparecer o número da minha cara. Eu fui ler, né? A respeito da casuarina. Ela tem uma rede, ela tem associação com fundos endomicorrízicos, né? Fixação de nitrogênio. E ela tem um papel importante, ela desenvolve um papel importante. Ainda que ela seja um resquício do tempo do jardim, que não era meu, que não era minha cara, que eu não tinha afinidade, porque tinham várias plantas de topiaria, que era bonitinho lá na revista, na Casa Cláudia, não sei o que foi, ou que tinha no Jardim de não sei quem, com as pedrinhas brancas, mas que eu não tinha intimidade e não me via representar. Quando eu abria a porta, que eu olhava, eu fazia assim, oh meu Deus, uma planta aqui, outra planta aqui, não tinha esse microclima, esse entrosamento das plantas. E era uma coisa, o buchinho, eu não conseguia conversar com o buchinho, né? Eu não conseguia fazer ele ficar exuberante. Tinha que todo mês ter aquela poda para botar ele naquela forma. Então eu não me sentia bem com isso. Tirei os buchinhos, deixei uma eugênia, que também é podada em 3 andares. Não tenho coragem de tirá-la dali. Acho que ela conversa bem com as plantas que ela está. Sim. E a casuarina ficou meio que uma marca registrada minha, do meu jardim, da Vila Toscana. Eu perdi a conta de quantas vezes uma pessoa bateu na porta para falar assim, moça, que planta? Eu sou jardineiro. Que planta é essa? Porque aqui em Cruz só tem essa planta dessa casa. Eu queria uma planta dessa. Aí quando eu falo que é casuarina, ele não acredita. Ele, não, casuarina é de beira de praia, ela tem um formato assim esgalhado. Eu disse, pois é, mas é uma casuarina. E pessoas que tiram foto. Ah, eu quero tirar uma foto com aquela planta que parece uma bolota, que parece uma jujuba. Muita gente chega aí na porta e tira foto na jujuba. Eu acho lindíssima essa jujuba. Quando você falou aquele dia que ele não gostou, eu falei, gente, mas eu amei a bolota. Pois é. Hoje em dia, eu deixo as coisas muito mais assim, mais rebeldes, mais à vontade, as plantas crescendo. Ela eu não consigo, não posso, porque se eu deixar ela crescer, ela vai ter 35 metros, não tenho a menor condição. Eu consigo dominá-la daquele jeito. E ela está fazendo o papel dela, ela vive muito bem aqui, não agride. Aí a história da sustentabilidade, né, e da afinidade do morador com o jardim. Não me agride. Perfeito. Abrir a porta e olhar para aquela planta. Eu não me sinto mal. Ao contrário do que eu sentia quando eu olhava as pedrinhas brancas. Nada contra pedrinhas brancas, mas eu não tenho afinidade com elas. Nas pedrinhas brancas nascem ervas daninhas,
ela fica mofada, de tempo em tempo você tem que tirar e lavar. Eu achava aquilo uma perda de tempo. Quando eu tirei a recomendação... Tô concordando com você. Por recomendação de meu colega Alex Gomes, quando eu tirei as pedrinhas brancas e substituí por cascalho vermelho, eu fiquei muito mais feliz. Não nascem ervas daninhas nela. Ela não mofa. Ela não fica feia, ela fica muito mais orgânica. Ela agride muito mais. Porque se você parar para pensar assim, na natureza, onde é que você tem um solo branco cheio de plantas verdes? Não consigo ver isso na natureza, né? Então é uma coisa muito... Diga. E o que você está falando, assim, é muito importante. Agora que eu estou entendendo, Soraya, inclusive ontem, acompanhando tem uma história da Oficina das Suculentas, ela falando sobre essa coisa aí de não utilizar nada naquela estufa que ela está construindo que seja artificial, que chame mais atenção do que as próprias plantas. Então, uma pessoa veio me falar lá do jardim, lá dos meus pais, que eu fiz, e eu coloquei aquelas pedras que são vermelhas, né? Praticamente todas são vermelhas, mas aí eu acrescentei as pedrinhas brancas. Aí veio uma moça e disse, eu tiraria essas pedrinhas brancas. E agora o que você está falando está casando totalmente, porque é uma coisa que chama muito mais atenção do que as plantas daquele ambiente, e que lá não vai mofar as pedrinhas porque estão em ambiente inerte ali, o cimento. Mas lá onde na casa da minha sogra, que inclusive lá na parte ainda que eu vou mostrar para vocês, eu coloquei há uns 2 ou 3 meses atrás um pouco de pedrinhas brancas, e essas pedrinhas estão sujas porque estão em contato com o solo, mofadas, então já não quero mais essas pedrinhas brancas. Então, em lives como essa, são importantes para a gente entender, para desmistificar, para a gente tirar certos preconceitos, né? E justamente nos ajudar, só tem nos ajudar, certo? Soraya, você queria dizer mais alguma coisa, assim, que você acha que deveria ter falado e não falou? Pode ficar à vontade. Lamentar pela história da internet que caiu, que a gente não pôde aproveitar mais. Adorei. Não, mas que é isso. Acho que essa conversa podemos ter em outras tantas vezes. E dizer o seguinte, que meu papel, meu propósito na internet, no meu Instagram, é de desgourmetizar a jardinagem. A Soraya fala isso. Eu tinha uma raiva quando a Soraya falava isso comigo. Ah, eu vou desgourmetizar, não sei o que, orquidofilia, não sei o que. Mas eu quero cultivar assim, Soraya. Desgourmetizar e tal, não sei o que. Olha, quando a gente, lá na escolinha, quando a gente plantou um feijãozinho no algodão, que você sentiu o poder de você botar uma coisa para crescer, você se sentiu o máximo. Todo mundo tem a capacidade de ter seu próprio jardim sustentável, que você possa manter ele por anos. Todo mundo pode isso. Você só precisa perder o medo de ousar, de agir, de plantar, medo da matéria orgânica. Você precisa perder esse medo. Você precisa saber o que é que você gosta e reconhecer o que você pode e o que você não pode. Por exemplo, eu não posso plantar uma coisa que seja acostumada com o ambiente, com a tundra, uma árvore da neve. Entendeu? Eu não posso fazer isso. Mas, dentro das minhas possibilidades, eu posso sim. Eu tenho qual é o jardim que é bonito? O que agrada aos meus olhos, né? Então, se eu gosto da tal da pedrinha branca, eu vou lá e boto a pedrinha branca, sabendo que para ter sustentabilidade, uma vez por mês eu vou precisar tirar, lavar, vou catar a erva daninha, né? E se aquilo não agride a minha visão, né? Se aquilo não agride, se aquilo me acalma, poxa, ela está cumprindo o papel dela, né? E é isso aí que tem que fazer. Todo mundo pode ter um jardim. Todo mundo. Se você tiver dinheiro, condições de pedir auxílio de um paisagista para fazer para a sua casa, ótimo, faça. Mas saiba que você não terceiriza amor. O amor que você vai ter para aquele jardim, você não pode terceirizar. Tem que ser seu, tem que ser da sua família, das pessoas que vivem ali, para cuidar e se responsabilizar por aquilo. Então, você tendo isso muito bem claro na sua mente, seu jardim vai ter sustentabilidade. Ele vai ser um caminho, uma evolução, ele vai contar a história da sua vida.
Meu jardim é um. Eu tenho fotos aqui do tempo que ele tinha as pedrinhas brancas. Eu tenho fotos agora do Aham. tempo que ele tem o cascalho vermelho. Eu tenho foto da evolução da bolota, né? Ele foi evoluindo comigo. E todos os 365 dias no ano, ele me dá alegria e felicidade e paz e aconchego. Todos. Entendeu? Quando eu viajo, eu sinto saudade. Eu peço para a menina que toma conta, meu braço direito, né, que eu consegui que também comprasse essa ideia do jardim, se apaixonasse, que é Fátima. Ela me manda fotos, entendeu? Você sabe muito bem o que é isso, esse tempo que você passou lá em Conquista, a saudade que você sentiu do seu jardim, né, de suas Uhum. meninas. E a vontade Nossa que você Senhora. veio Meu de fazer, Deus. o jardim na sua casa, entendeu? Todo mundo tem direito a isso. A gente só precisa assistir o começo da vida 2, resgatar aquela criança que plantou o feijãozinho Anotem. no caroço de algodão, perder o medo da matéria orgânica, perder o medo de se expressar em seu jardim. A casa é um morador, gente. O jardim é um morador. Eu, quando entro na casa de uma pessoa, eu reparo tudo. Eu reparo tudo porque eu conheço, eu vejo a pessoa na casa. Eu quero saber quem é aquela pessoa. E eu vejo casas tão lindas, tão autorais, jardins tão lindos e autorais. Quando a pessoa se deixa assim, não, eu vou fazer meu jardim. Será que eu não tenho condições, eu não tenho capacidade de fazer meu próprio jardim, de aprender com ele, de ir colocando as plantas e vivendo, evoluindo junto com ele? Será que eu não tenho condições? Todo mundo tem condições de fazer isso. Não existe dedo podre, gente. Não existe. Fulano tem dedo. O que existe é uma pessoa que perdeu essa conexão com a vida, porque natureza a gente faz parte, né? Então eu tenho que, se eu não tenho conexão com a natureza, Sim, eu não tenho conexão comigo mesma. Eu faço parte dela, né? A gente, sim. não sei porque, em algum momento da vida, distanciou a folha, a terra, o sapo, o mosquito, a abelha da gente, da vida da gente. Aí a gente fala assim, não, eu gosto de natureza, eu tenho que gostar porque eu sou parte dela, né? Eu vivo isso, eu estou vivendo aqui na Terra. Então eu preciso gostar, eu tenho que gostar disso, eu tenho que gostar de viver, né? Uhum. Então, Sim. muita gente me procura assim, poxa, eu queria aprender, eu queria fazer um jardim, eu queria um jardim igual ao seu. Você tem que ter o jardim seu, do seu Seu. jeito, com as coisas que você gosta. Então, vá lá fundo, conecte-se com isso, né? Tente entender, comece a admirar Se inspirem. amanhecer, admirar o amanhecer, admirar o entardecer. Vibre quando você vê um passarinho, um beija-flor vir à sua casa. Procure saber o que é que atrai o beija-flor, né? A russélia, por exemplo, é uma planta que atrai beija-flor, venha ele de onde vier. Não tinha um beija-flor na minha casa. Quando eu plantei as Sim. russélias, minha casa hoje eles se Uhum. reproduzem, vivem aqui, né? E já estão daqui um dia vai ter um que vai me botar para fora. Não, sai daí. Ou de manhã cedo ele vai na minha janela cantar para dar aquele piadinho para eu colocar água para ele beber. E aí, quando você forma essa cadeia, que você começa a ver a importância de cada ser naquela cadeia, aí você encontra seu lugar. E você vê que seu lugar não é dominante, nem é melhor, nem pior do que o de ninguém. Vou dar um exemplo bem característico disso. Eu morria de medo de sariguê. Tinha um medo, pavor. Matei sariguê quando eu vim morar aqui, porque aparecia muito sariguê no telhado. No dia que eu descobri que sariguê comia cobra coral e que eu vi uma cobra coral atravessando 5 horas da tarde no jardim e à noite eles veio um casalzinho, sei lá, dois sariguês e sumiram com a cobra coral, eu pude entender, poxa, eu não tenho como me livrar dessa cobra. Ela existe, o escorpião existe aqui, a cobra coral existe. O sariguê passa por aqui para me defender.
Ele passa por aqui para se alimentar e me defende. Aham. Eu tenho todo o direito de não deixar ele se reproduzir, viver e morar no meu telhado. Eu tenho que criar condições para ele não viver no meu telhado. Por isso eu fiz as clarabóias, né? Aí ele não acha o local ideal para ele morar aqui. Mas ele tem que passar por aqui de noite, porque se tiver alguma cobra coral, ele vai me defender. Né? Eu aprendi a não usar inseticidas, porque quando chega próximo da chuva, que eu apago as luzes, eu vou lá no quintal, que o quintal está coberto de vagalume. É um espetáculo que só quem não usa defensivo vai ver. Uhum. Né? Com certeza. E a história o desespero de porque deu sei lá que praga, porque comeu tudo, eu plantei isso, não plantei aquilo, não consegui plantar, típico de quem faz monocultivo. Eu não posso fazer monocultivo nem no meu quintal, nem no meu canteiro, em lugar nenhum, gente. Não dá. As plantas são extremamente sociáveis e você tem que ir descobrindo quem é que se arranja com quem para poder plantar ali e tornar um ambiente mais ou menos equilibrado. Né? Uhum. O prazer de plantar uma coisa e comer, que muita gente descobriu agora na pandemia, né? Os temperos, isso faz as pessoas agradecerem, se sentirem gratidão por quem produz e trabalha na cadeia de alimentos. E eles estão na linha de frente da vida. Quem planta, quem trabalha no supermercado, que não pode. Ser tão caro. Porque é caro, minha gente. É complicado. É. Uhum. Não tem como esconder. Você não tem como Uhum. esconder a energia que você Som. imprime nas suas orquídeas, não é? As suas orquídeas estão tão Uhum. lindas, essa conversa que eu estou vendo, porque a sua energia está impressa nelas. É uma troca. Eu perdi há 2 semanas uma colega, grande colega da universidade, que em vários momentos no meu Instagram ela falava, ela todos os dias, a primeira coisa que ela fazia, ela acordava e botava uma mensagem lá no meu Instagram, quando eu colocava, ela disse o seguinte: eu cuido das plantas e as plantas cuidam de mim. É isso aí. Eu achei isso tão bonito. Essa, E é essa é a verdade, mensagem. Essa é a mensagem. essa é a mensagem. E aí Essa é a você recebe. mensagem. Se você quer dar amor sem querer nada em troca, você adote uma criança, né? Mas se você quer dar amor e receber tudo de mais maravilhoso, de carinho, de amor, você receber, com certeza, se você adotar com amor, é um animal ou uma planta. Ela vai, se você se doar, né, de verdade, você vai receber. Não tem como. Não tem como. Não tem como. É uma troca Eu de vejo, energia. Você eu, não tem. Diga. é.
Eu vejo isso com as orquídeas, com as bromélias que eu estou cuidando, de todo esse ambiente que eu estou melhorando, e sempre nós temos o que melhorar, sempre. É porque assim, nós somos grandes observadores, vocês têm que ser grandes observadores, né? Se você tem a oportunidade de visitar o seu jardim diariamente, vá lá, visite seu jardim. Não por obrigação, mas por amor, né? Por amor, isso que a Soraya falou, essa troca. Ela, como uma colega dela disse, as plantas ajudam ela e ela ajuda as plantas, e tem que haver essa troca, né? Não adianta nós contratarmos grandes paisagistas, os mais caros possível, ter aqueles lindos jardins, 2 semanas depois tá tudo deteriorado, chama já o paisagista de novo, o quem for o jardineiro, não adianta, pessoal. Então tem que ser com amor, com vontade, tem que sentir essa vontade, sabe? O que você falou Isso. também sobre essa questão de ver o pôr do sol. Outro dia, minha sogra estava lá no quarto dela, eu falei assim, vem cá, na varanda do quarto, chamei ela e nós ficamos apreciando o pôr do sol que ela tinha todos os dias, que ela tem todos os dias ali no fundo da casa dela. É muito gostoso, sabe, pessoal, essa energia, né? Pequenas coisas, simples coisas, esse olhar minucioso para as coisas. Hoje eu consigo fazer com que as pessoas, minha família, por exemplo, né, mais próximos a mim, é, ver uma florzinha, mínima que seja, mas despertei neles a curiosidade, a beleza, né? Então, quantas e quantas coisas moravam lá no interior. Tive contato com flores lá da Caatinga, do Cerrado, e nunca meio que valorizei as coisas, né? E eu vejo tantas pessoas valorizando que não estavam lá na Caatinga, que não estão fazendo as fotos maravilhosas daquelas flores. Esses dias eu estava mostrando meus pais umas fotos lindas lá do meu interior, da Caatinga, do Cerrado, para eles, coisas fantásticas. Então, hoje, aquilo, para mim, eu enxergo com outro olhar, né? Esse ano 2020 melhorou ainda, porque eu sempre gostei de natureza, né? Morei na zona rural também, eu sempre gostei de natureza, mas esse olhar, ele foi modificado, essa visão diferente das coisas, de olhar não somente isso aqui, pessoal. Isso daqui é consequência de tudo, mas olhar uma ponteira nova de raiz que está surgindo, a boca da planta da orquídea, né? Então, isso é muito importante. Não Então, tem, aqui, não tem monotonia nenhuma, né, Pablo? Não não, tem, não não. existe. Todo dia é uma surpresa pra gente. Todo dia é uma coisa diferente que você enxerga, que você vê. Que nem a Lívia falou, de pé, pessoal, de pé. A Oh, live foi excelente, certo? Porque as pessoas aqui ficaram encantadas com a sua oh, live, com a pessoa que você é, né? Então, oh. assim, vamos Você é fazer um mais fofo, lives, com Pablito. certeza. Vamos Pablito, fazer deixa eu mais te dizer uma lives, com coisa. certeza. Com certeza, vamos fazer. Agora eu queria pedir para as pessoas. Tá sem som. Tá sem som. Tá sem som, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Tá voltando, né? Ainda. Tá sem som, tá travando a imagem. Vamos ver se volta. Vamos ver se volta. Ainda está travada a sua imagem. É isso aí, pessoal. Live é sempre isso, né? Ao vivo acontece muito isso. Gostaria de agradecer todas as pessoas que fizeram presente aí, assistiram essa live aí com a nossa querida Soraya, essa amiga aí que eu ganhei em 2020, né? E com certeza para sempre, né? E aprendo muito com ela todos os dias. Eu tenho certeza que vocês aprenderam bastante coisa, né? E pessoal, cultivem o jardim de vocês, seja numa jardineira. Certo? Essa é a mensagem. Seja numa jardineira, cultivem. Não deixe de ter um verdinho, né? De ter um verde ali na sua casa, no seu ambiente, porque eu sei que isso ajuda muito, muito, muito as pessoas. Entende? Vamos ver se a Soraya volta. Obrigado também a todos que participaram da live, ao projeto Hortas Urbanas que eu conhecerei, que eu quero live também com eles, falando sobre várias coisas, sobre as hortas, sobre composteiras, né? E é isso aí.
Caiu a live, deixa eu ver se ela volta, porque eu quero um print com ela. Vamos tirar um print aí com a Soraya. Vamos ver se ela volta, né, pessoal? Muito, muito, muito obrigado aí pelas mensagens. Eu vi as mensagens de vocês passando durante a live ali, tá? E desculpem por não conseguir o tempo todo estar olhando e falando com quem está entrando. Eu sei que muita gente legal apareceu por aí. Gratidão muito por vocês estarem com a gente, né? E E eu quis trazer esses momentos assim de outros temas, porque eu acho, acredito de quem, no que é o Pablo Orquídeas, né? Eu sempre falo de orquídeas, mas eu acredito que nós não começamos por orquídeas, né? Nós começamos por outras plantas. Eu acredito muito nisso, né? Então, eu sei que vocês gostam muito desse universo das plantas, né, do jardim, porque é muito bonito esse universo. Eu me encanto muito, me apaixonei pelas suculentas, pelos cactos, pelas folhagens, pelas flores diversas aí, pelas violetas, né, pelas sampates e por diversas plantas aí que eu aprendi muito durante esse ano 2020, com o meu amigo Douglas Krieger, com os Amoras de Jardim, do Flávio André, com a Ana Paula Lino, com tantas outras pessoas que eu passei a admirar muito aqui nessa pandemia. Muito obrigado vocês. Foram responsáveis assim por esse meu olhar. Soraya, grande Soraya, né? Aquele jardim dela sempre me encantou, né? Fico muito, muito feliz e espero que vocês compreendam assim ter essas outras lives também, a live sobre orquídeas, mas eu acredito que nós podemos sim inserir esses outros temas que eu acho tão importantes para essa conexão ser melhor, né, de outras plantas. Achei muito legal e interessante essa semana no plantio das violetas e que eu não conhecia as violetas e quando eu pesquisei sobre elas, lá na pesquisa que eu fiz, não explicava, por exemplo, que elas não poderiam ter suas folhinhas molhadas, né? Então, essa troca de experiência aqui no Instagram, nas redes sociais, para mim está sendo muito legal, né? Vocês me explicando, não, Pablo, aí não dá certo a violeta, coloca no ambiente que não tome chuva, que não tome sol, molhe somente o substrato. Então, eu aprendo muito com vocês, né? Com os vídeos. Então, deixa eu ver se ela aparece aqui. Eu queria ter tirado um print com ela, pessoal, para vocês marcarem a gente. Mas qualquer coisa, vocês podem tirar um print aqui e marcar a Soraya também, tá? Beleza? Ai, vamos ver se ela aparece, pessoal. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Que vocês tirassem um print aqui dessa orquídea aqui comigo e marcassem também a Soraya, né, falando sobre jardins possíveis e sustentáveis. Printassem aí a tela, tá? Eu vou tirar aqui os comentários, desativar os comentários. Quem tirou o print antes, se possível, vocês marquem a gente nos stories, tá bom? E é isso aí. Podem tirar um print, vou contar. Um, dois, três. E é isso, pessoal. Eu não poderia ter começado o ano de 2021.1, né, nessa série de lives, sem a Soraya, né, porque ela é uma pessoa incrível que eu sempre tenho que aprender e aprendo todos os dias. Nós sempre conversamos, tiramos dúvidas, e ela, como vocês viram, ela é sensacional. Ela arrasa demais, demais, demais. É uma pessoa incrível que eu tenho grande admiração. E agradeço muito, Soraya, por você ter aceitado fazer aí essa live comigo, né? Desde o ano passado a gente já vinha conversando sobre isso. Então, muitíssimo obrigado a todo mundo que ficou aqui, né, com a gente. Tinha muita coisa para falar, né? E eu acho que foi muito boa, acho não, foi excelente para mim, foi muito boa. Espero que para vocês também tenha sido interessante, muito legal também, tá? E é isso. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até a próxima live.
Beleza? Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Beijo, 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 beijo. Lembrando que essa live estará salva. Eu quero também conversar com a Soraya para ela marcar nos stories dela todos os livros e filmes que ela recomendou durante a live. Né? Muitas pessoas pediram aí para anotar de novo, novamente, os nomes. Eu quero que vocês anotem, sigam a Soraya, sigam muito a Soraya, que ela colocará o nome dos livros, filmes que ela indicou aqui durante a live e também as várias fotos aqui, né, da Soraya. Eu vou pedir ela também para colocar as fotos lá do jardim dela, um monte de fotos para vocês lá olharem. Então, sigam a Soraya para poder ter acesso a essas fotos, tá? Mais fotos, mais coisas interessantes para vocês verem e se inspirarem, né? E ter o seu jardim, o seu espaço. Não precisa ter um grande espaço. Se você tem uma varanda, um espaço pequeno, você consegue sim ter plantas interessantes, plantas legais, tá bom? Um beijo a todos e até uma próxima live, tá certo? Cheiro no coração e fiquem com Deus. E a live vai estar salva, certinho? Aqui se ela... gente para tirar um print com ela. Ela vai entrar aqui de novo, vamos ver se ela vai aparecer aqui na nossa live para tirar esse print aí com a gente, que eu queria muito que ela tivesse nesse print aí, tá? Porque a Soraya é uma pessoa muito incrível, pessoal, que vocês precisam conhecer. Vamos ver se ela aparece aqui. Vamos ver se ela aparece. Vamos lá aguardar mais um pouquinho. Vamos ver aqui. Vamos ver, esperar a solicitação dela para a gente ver se a gente consegue, se ela consegue entrar aqui para a gente tirar um print aqui, marcar ela, tá? Nos stories. Espero, meus amores, que vocês tenham gostado dessa live, né? Foi muito boa, foi muito boa. Aqui. Pronto, tô conectando aqui. Vamos aguardá-la. Vamos lá. Ela apareceu. Vamos tirar um print. Agora sumiu, Pablo. Vamos tirar um print, pessoal. Com a Soraya. Tá me ouvindo? Tô. Tá me enxergando agora ou não? Sim. Pronto, vamos tirar um print aí, marcar a Soraya nos stories, marcar a gente, beleza? Vamos lá, Soraya. Vou contar. 1, 2, 3 e... Pronto. Então é isso, Soraya. Gratidão, gratidão, gratidão pela incrível live, sensacional, encantada. As pessoas amaram demais e Deus te abençoe sempre, tá? Fique com Deus. Se você quiser falar com a galera, com todo mundo aí, fique à vontade, tá? Quem quiser entrar no meu Instagram, pedir para adicionar, tirar dúvidas, conversar, falar sobre jardim, vou adorar. Pronto. Deixa eu desativar aqui os comentários, que a galera pediu sem os comentários, Soraya. Vai, Pablo, vamos fazer uma... Pronto, pessoal. E é isso aí, Soraya. Muito obrigado, muito obrigado. Deus te abençoe muito, viu? Obrigado pela live. Incrível, sensacional. Beijo, beijo, beijo. Beijo, tchau. A live... Soraya, eu pedi eu falei com o pessoal para que você ia colocar nos stories os livros e os filmes que você indicou aqui durante a live. Se você puder colocar o nome deles, que a galera pediu, o nome dos filmes também, e as fotos que você tiver também do seu espaço aí, que eu pedi a galera para entrar lá para ver seu espaço também nos seus stories, beleza? Então, tchau, tchau. Fique com Deus. Beijo. Tchau. Beijo.